Vamos aprender a escolher um bom whey? Porque, assim, o que eu mais vejo de gente errando, mesmo sabendo ali o que mais ou menos tem que procurar num bom whey, porque a indústria ela tem diversos produtos ali que podem até te enganar facilmente, né? Até com o nome whey ali estampado na frente, mas normalmente não vai ser o produto que você está procurando. Para você não cair mais nessas armadilhas aí da indústria, eu vou te mostrar um passo a passo do que você tem que olhar na hora de escolher um whey. Então, eu vou mostrar aqui de exemplo meu. Na frente assim dele, vai ter alguma informação ali. Por exemplo, aqui tem 80%, que normalmente é um whey concentrado. Nesse vídeo eu vou te ensinar a escolher o concentrado. Tem 70% a 80% de proteína. Então, normalmente vai ter essa informação aqui na frente. Ele tem que estar escrito whey protein, porque alguns colocam só o whey ali na frente. Eu vou até mostrar um exemplo depois, mas tem que estar essa informação aqui completa. Né? Muitos não tem também, mas enfim, é bem complicado por causa disso também. Mas a diferença para você realmente escolher um bom whey é você olhar isso daqui, a tabela nutricional. Eu tô até com ele aqui para olhar direitinho. Aqui atrás da tabela da informação nutricional desse whey, ele fala que em 2 dosadores, uma porção de 30 gramas, a gente vai ter 24 gramas de proteína. E é excelente, assim, acima da média. Normalmente um whey protein concentrado tem em média aí 20, 21, 22 gramas de proteína. Então é realmente uma excelente opção. E essa porção de 30 gramas também é uma porção, assim, ok. Porque tem uns que falam que é pra você colocar 2,5, outros falam que é uma porção menor, que você consegue atingir aí essa quantidade de proteínas. Então, sempre olha essa informação, né? Então, quando você está buscando um produto fonte de proteína, você quer encontrar o que nele? Proteína. Então, muitos whey, né, até mesmo que é o whey concentrado mesmo, eles acabam tendo a quantidade de carboidrato muito alta. E aí não vai ser tão interessante, né? Porque como você está buscando uma fonte de proteína, se você tem uma quantidade ali também muito expressiva de carboidrato, o valor calórico ele vai subir, né? Consideravelmente. E talvez a proteína ali vai ser um pouco menor do que você gostaria. E nesse exemplo aqui, esse whey tem em torno de 2,3 gramas de carboidrato por porção, né? Por 30 gramas. Tá excelente. Porque normalmente ali para um whey concentrado é tolerável até uns 10 gramas, preferencialmente que fique aí nessa faixa aí de máximo 5 gramas também. E aí, outra informação muito importante é o valor energético, que no caso são as calorias por porção. Nesse daqui tem 124 calorias e normalmente ali ficar em torno de 140 até no máximo 150 pode ser aceitável. Mas como eu falei, alguns whey podem ter bastante ali carboidrato e até mesmo bastante gordura, né, o que acaba sendo uma desvantagem para você. Então nesse daqui ele tem 2,1 gramas de gorduras, meio próximo ali do valor de carboidrato, então também tá bem ok. Deve também olhar ali no seu whey, no seu rótulo, se ele tem, né, se ele fornece o aminograma. Porque às vezes eu já vi muitos deles que não mostram ali logo de cara no produto para você o aminograma, né, que são os aminoácidos que estão presentes nessa fonte de proteína. E pensando aí numa síntese proteica, numa maior estimulação aí do crescimento de massa muscular, é interessante a gente olhar um aminoácido muito importante que é a leucina, né? Então, ficar em torno de 2,5 até 3 gramas ali seria interessante para você olhar nesse produto que você está procurando. A paciente minha me mandou, que é um exemplo para você não escolher de whey, né? Até dessa mesma marca, como eu falei, a indústria ela vai ter diversas opções para você, então você precisa saber escolher. Esse que ela me mandou, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem direitinho. Mas na frente está escrito Basic Whey, suplemento alimentar em pó. Na frente desse meu aqui, que é realmente um whey protein concentrado, ele está escrito aqui essa informação concentrada, então whey protein concentrado 80%, suplemento alimentar em pó. E tem a informação de que tem os aminoácidos, né? A proteína 100% whey protein, que você também pode se enganar se eles colocam isso no rótulo. E esse daqui que ela mandou pra mim, estava escrito Basic Whey na frente, suplemento alimentar em pó, não falava ali protein na frente, porque realmente ele não é uma fonte de proteína, ele é mais fonte de carboidrato do que de proteína. E na informação aqui na tabela nutricional, a gente precisaria, para uma porção de 30 gramas, de 1,5 dosadores, né? O valor energético em torno de 119 calorias não está ruim, porque tem muitos produtos que podem até ser hipercalórico, mas não sendo também hipercalórico, né? Que às vezes você está procurando proteína ali achando que é whey, que vão ter um valor energético muito grande. Então, se você está, por exemplo, em processo de emagrecimento, não vai ser interessante. Então, assim, até que para as calorias está ok, mas vamos olhar as outras informações, né? Carboidrato, 15 gramas. Proteínas, 10 gramas, então em 30 gramas, que é a mesma porção desse meu aqui, você teria apenas 10 gramas de proteína. Então, se você está pensando aí que um produto vai ser fonte de proteína para você, esse produto tem mais carboidrato do que proteína, então já é meio contraditório. E ele não oferece ali o aminograma pra gente, porque realmente ele não é uma fonte de proteína, né? Então,
É só para você ficar esperto aí na hora de escolher, realmente ler, fazer esse exercício de ler ali a tabela nutricional, porque vai fazer muita diferença. Às vezes você fica, nossa, é muito chato, só que é o que vai te dar autonomia para você conseguir não cair em ciladas, porque o barato sai caro, e realmente escolher um produto de boa qualidade. Então, você ir se exercitando nesse sentido de ler o rótulo vai ser muito importante para você ter essa independência, essa autonomia aí para fazer boas escolhas. E eu sempre envio para os meus pacientes no material como esse macete, o passo a passo, na hora de você olhar ali a tabela nutricional para escolher o whey. E também já a fotinha ali da capa do whey, das marcas que eu sugiro. Normalmente eu já recomendo as marcas e a foto ali na hora de você procurar para ficar mais fácil. Mas se você passar ali muito rápido o olho, olhando essa diversidade de produtos que a gente tem, ou até mesmo pelo preço, você vai pegar um produto que é muito similar, porque tem marcas que colocam até nem colocam cores diferentes. Dentro daqui a cor estava diferente do que eu tinha recomendado. Mas tem umas marcas que é a cor igual, o nome whey na frente também. Então é muito fácil você cair se você não tiver essa malícia, não saber dessa informação. Se esse vídeo foi útil para você, já curte e envia para quem também precisa saber disso.